Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Ela está sempre em contato com o meio ambiente, tá? Então ela tem que ser uma camada que tem uma certa resistência. O nome da camada epiderme deriva das palavras gregas epi, que significa acima, e derme, que significa pele. Então, ela significa acima da pele, ou seja, a parte mais externa, tá? Falei grego. Ela é formada por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Agora eu falei grego, né? Mas eu vou explicar cada uma dessas coisas, tá? Tecido. Tecidos podem ser definidos como agrupamentos de células que apresentam formas e funções semelhantes. Podemos classificar os tecidos humanos em 4 tipos fundamentais, que são epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E aí a gente vai falar sobre o epitelial. Epitelial é um tecido, é um dos 4 tipos básicos de tecidos animais, né? Porque nós somos animais, formado por células justapostas, entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Como as suas células não possuem vasos sanguíneos, os nutrientes são recebidos através do tecido conjuntivo subjacente. O epitélio, ele não é vascularizado, tá? Então, é o tecido conjuntivo que vai alimentar as células que estão lá. Inclusive, é só a parte de baixo, né, até o meio, mais ou menos, dessa camada epitelial, dessa camada da epiderme, que recebe essa alimentação, porque a camada superior, a camada mais externa, é de células mortas, elas estão prontas a se destacarem da pele, né? Inclusive, a gente troca as células da pele a cada 28 dias. Ela tem esse ciclo, né? Porque ela nasce lá no germinativo e vai lá para cima e ela é trocada a cada 28 dias. Então, tecido epitelial, já expliquei. Estratificado, que possui mais de uma camada de células. Então, estratificado quer dizer, ela é formada por estratos, por camadas, tá? Pavimentoso, por que pavimentoso? Porque as células que formam o tecido epitelial, elas lembram tijolinhos. Então, ela lembra pavimentação, como era antigamente, né? As ruas eram formadas de paralelepípedos, tá? E queratinizado. Por quê? Porque contém uma camada abundante de queratina. A epiderme, ela é formada basicamente por células de queratina, tá? Então, é isso que, inclusive, dá a resistência. A queratina também é a substância que forma o nosso cabelo, a nossa unha, e que nos animais forma os chifres. E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês. Você sabia que o ser humano também pode ter chifre? E eu já vi isso. Existe uma doença no ser humano chamada corno cutâneo, que é o crescimento de um tecido queratinizado que forma como se fosse uma unha ou um chifre fora do lugar. E isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo e geralmente tem ligação com alguma contaminação viral que faz com que essa pele mude e comece a fazer essas formações de crescimento queratinizado, tá? Essa é uma curiosidade. Células presentes na epiderme. As células presentes da epiderme estão intimamente unidas e não existe nenhum tipo de substância intercelular entre elas. Então, é bem juntinho uma célula da outra, justamente porque
é uma barreira protetora, né? Uma barreira física mesmo. A gente pode até dizer que são pequenos escudinhos ali sobrepostos um em cima do outro, tá bom? As células que tem na epiderme são os queratinócitos, 95% das células, e elas são responsáveis pela produção de queratina. Elas vão se tornando queratinizadas, depois elas vão achatando e elas vão descamar, tá? E aí a gente tem os melanócitos. Os melanócitos são responsáveis pela produção do quê? Da melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. Elas são situadas geralmente na camada basal e espinhosa da derme. No seu interior ocorre a síntese da melanina, pigmento de cor marrom escura. O escurecimento da pele por exposição ao sol ocorre inicialmente devido ao escurecimento da melanina pré-existente e a aceleração da transferência dessa melanina para os queratinócitos. O pigmento, a melanina é um pigmento marrom escuro, ela vai mudar um pouquinho de acordo com a genética de cada um, mas a tonalidade da nossa pele, ela tá mais ligada à quantidade da melanina do que à qualidade da melanina, tá? Então, quanto mais melanina a gente tem na pele, a gente tem aquela melanina nativa e tem a que é produzida depois, isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, o que faz mesmo a cor da nossa pele tá mais ligado à quantidade da melanina do que à qualidade da melanina. E a melanina normalmente é marrom escura, tá? Problemas de pele relacionados à melanina. O albinismo, resultante da incapacidade hereditária dos melanócitos de produzirem a melanina. Geralmente o albinismo é causado pela ausência da atividade da tirosinase ou incapacidade das células que transportam a tirosina para o seu interior. Pela falta de melanina, a pele não tem proteção contra a radiação solar. E aí podem acontecer tumores de pele, como carcinoma espinocelular e melanoma malignos, que são os mais frequentes nas populações albinas, né? Nessas pessoas que estão sem a melanina, por causa da falta de proteção. A degeneração e o desaparecimento dos melanócitos em certas áreas da pele é uma doença que chama-se vitiligo, tá? Então a gente vai ficando com áreas brancas e sem melanina, tá? E também nesses lugares mais claros e sem melanina, a pessoa fica sem defesa contra a radiação solar e ela tem mais tendência a ter esses cânceres de pele, como o carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o câncer mais grave. E a gente também vai falar de cânceres de pele um pouquinho mais pra frente nesse curso, tá? As células de Merkel também estão presentes, são responsáveis pela sensação do tato e localizam-se na região profunda da epiderme. Ela é uma célula epidérmica modificada, localizada na camada basal da epiderme, geralmente presente na pele espessa, porque a gente tem, como eu falei anteriormente, diversas espessuras diferentes. A pele espessa, ela tem uma camadinha a mais de tecido celular, tá? E aí, essas células de Merkel, elas compõem essa pele espessa. As células são especialmente abundantes aonde? Na pontinha dos dedos, na mucosa oral, né, pra gente sentir os alimentos, e na base dos folículos pilosos, aonde nasce o nosso cabelo, onde nasce o nosso pelo, a nossa sobrancelha, a gente tem essas células de Merkel. Ela tem como característica a presença de grânulos citoplasmáticos, né? E a base dessas células está em contato com fibras nervosas e por isso ela é um mecanorreceptor, né? Receptor nervoso, tá?
As células de Langerhans são encontradas em todas as camadas da epiderme. Participam da proteção da pele, pois apresentam capacidade de fagocitose e de ativar os linfócitos T. Podemos dizer que são células de defesa, células de Langerhans. São células derivadas de precursores da medula óssea e fazem parte do sistema fagocitário mononuclear, também chamados de células dendríticas, devido aos seus prolongamentos. Elas representam 4% do total de células da epiderme, tá? Essas células de defesa. Estão localizadas entre os queratinócitos por toda a epiderme, porém são mais frequentes na camada espinhosa. Fazem parte do sistema imunitário, podendo processar e acumular na superfície os antígenos cutâneos chamados linfócitos T, que são como se fossem umas células de memória que fazem o sistema se lembrar daquilo que é problemático ali pra gente, que pode ser ofensivo, que pode ser perigoso, tá? Participa do desencadeamento das reações de hipersensibilidade por contato cutâneo. Ao contrário dos melanócitos, que se multiplicam após a exposição repetida à luz ultravioleta, as células de Langerhans diminuem após uma agressão desse tipo. E essa característica é possivelmente um fator que contribui para a carcinogênese, ou seja, para a formação de tumores. A epiderme também está dividida em camadas da seguinte forma: extrato córneo, que é a camada mais externa da epiderme. Nelas estão presentes as células mortas com grande quantidade de queratina e que continuamente vai descamando. A espessura do extrato córneo é determinada de acordo com o estímulo que recebe. E ele tem esse nome por causa da quantidade de queratina, mesmo material que constitui os cabelos, as unhas e os chifres, como eu já falei, tá? Uma coisa interessante, tá? Extrato córneo, ele vai engrossar de acordo com o estímulo. Que estímulo é esse? Vamos lembrar, por exemplo, que dependendo do sapato, do calçado que a gente use, o peito do nosso pé, nessa lateralzinha, ela vai dando uma engrossada. Vocês já perceberam isso? Também acontece na sola do nosso pé, né? A pele vai ficando mais grossa. A gente tem alguns lugares que a gente, por exemplo, na escola, a gente usa o lápis muito tempo e a gente acaba ficando com essa parte aqui do dedo um pouquinho engrossada, tá? Então isso acontece no extrato córneo devido aos estímulos, a esse atrito que acontece, a essa pressão, e aí a pele é inteligente, ela vai proteger esse lugar, dando uma reforçada, né, com mais células queratinizadas. E a gente, depois dessa camada, que é o extrato córneo, a gente tem o extrato lúcido, formado por uma camada de células achatadas e translúcidas. Não é possível notar a diferença dessa camada em regiões do corpo em que a pele é muito fina. Essas células achatadas são responsáveis por liberar enzimas que as digerem, já que grande parte dessas células também não tem núcleo, também já estão mortas, tá? Como o extrato córneo, uma parte também do extrato lúcido é formado por células mortas, achatadas. São responsáveis por liberar enzimas que as digerem, como eu já tinha falado, tá? Esse extrato lúcido não está em todo lugar, é notado mais comumente, ele fica mais visível nos joelhos, nos cotovelos, nas plantas dos pés, nas palmas das mãos, lugares onde há mais atrito normalmente, né? Sendo que, aí a gente vai falar, esse extrato lúcido é o responsável
por não deixar a tinta aparecer quando a gente tatua uma palma de mão, quando a gente tatua uma sola de pé, ser aquela complicação, aquela chatice, aplicar tinta no cotovelo, no joelho, tá? Por quê? Porque a gente tem essa camada mais pronunciada, mais presente, o extrato lúcido, tá? Então, aí, o que acontece? Como essa camada, ela é nítida nesses lugares, você aplica o pigmento, se você aplicar o pigmento muito superficial, né, não chegou onde tinha que chegar, ele vai embora. Se você aplica com mais profundidade e ele fixa, como tem esse extrato lúcido bem presente, ele fica meio embaçado, o pigmento fica com uma cara assim de desbotado, assim, logo que cicatriza, né, ele fica sempre meio esbranquiçado, meio enevoado, o preto fica acinzentado ou esverdeado, tá? Por causa dessa camada extrato lúcido, tá bom? E aí, logo a seguir, tem o extrato granuloso, que é o revestimento formado em média por 3 a 5 camadas de células poligonais, né? Aí as células já não estão mais achatadas. E essas células vão promover queratinização. O citoplasma acumulado produz grânulos de queratohialina, originado na transformação da queratina e lipídios epidérmicos. Mais abaixo a gente tem o extrato espinhoso, ele é composto por células ligadas através de desmossomos, que é um tipo de especialização de uma membrana, membrana citoplasmática, né? A gente lembra disso daí quando a gente estudou célula lá na escola. E a função é manter as células unidas umas às outras. É por isso que essa camada da pele tem o nome de extrato espinhoso, porque as células desse lugar parecem que têm espinhos, e isso daí é para que elas se fixem umas nas outras, tá? E temos, então, a camada mais profunda, que é o extrato germinativo, e ela fica em contato com a derme, tá? Essa camada é responsável pela renovação da epiderme, apresentando intensa atividade mitótica. Vocês lembram lá da escola o que é mitose? Mitose é uma forma de multiplicação celular, né? As células vão se dividindo e se multiplicando. Os queratinócitos produzidos são constantemente empurrados para as camadas superiores, tá? E aumentam a produção de queratina. Lembra que eu falei? Nasce no extrato germinativo, daí vai para o extrato espinhoso, vai para o extrato granuloso, vai para o extrato lúcido, até que vai para o extrato córneo e descama. E essa célula, que nasce quadradinha, com núcleo, produzindo tudo direitinho, ela vai subindo e vai se achatando com o passar do tempo, até que ela descama lá em cima, tá? Agora, uma coisa interessante, como é que se dá a fisiologia da queratina em cada camada da epiderme? Na camada basal, os queratinócitos possuem tonofilamentos, que são estruturas proteicas citoplasmáticas que têm a função de unir uma célula a outra. Desculpa, gente. Na camada espinhosa, continua a síntese dos tonofilamentos, que se agrupam em feixe de tonofibrilas, e aí fazem o início da síntese da queratohialina, como eu já tinha comentado anteriormente. Na camada granulosa, tem um grande acúmulo de grânulos de queratohialina. Obrigada. E aí começa a ocorrer verdadeiramente o processo de queratinização, no período entre a saída das células da camada granulosa para a camada córnea. Os grânulos de queratohialina se combinam com as tonofibrilas, convertendo em queratina, tá? Então,
é aí que vai se originar a queratina. Esse processo envolve a decomposição do núcleo celular, por isso as células das camadas superiores à camada granulosa já ficam sem núcleo, né? E a decomposição do núcleo e das organelas e o espessamento da membrana celular. Então, vai queratinizando, morre o núcleo da célula, vai embora, e essas células elas ficam com uma membrana um pouquinho mais espessa. Camada lúcida. São células sem organelas citoplasmáticas, o citoplasma já repleto de queratina. E a camada córnea, né, a superior, as células já queratinizadas sofrem a descamação, como eu tinha explicado, tá? E terminamos agora de falar sobre a epiderme. E aguardem a próxima aula.